Fala turma, muito bom dia. Vamos começar mais um Café com Caioba e que Deus nos abençoe nesse final de semana. Ó, se liga só. Nós temos Café com Caioba todos os dias de segunda a sexta e no final de semana nós temos apenas um vídeo falando sobre a grade de jogos do final de semana. Que nesse vídeo em específico eu vou falar somente do Campeonato Brasileiro. Nós temos outros jogos muito interessantes lá na Europa que, se você quer oportunidades, análises, corre lá para o meu grupo 100% gratuito no Telegram, que é lá que eu vou compartilhar tudo com vocês, as minhas operações e as minhas análises. Aqui no YouTube eu vou tratar somente do Campeonato Brasileiro nesse videozão aqui. Então bora pra cima e simbora! Iniciamos aqui com Internacional e Juventude abrindo a grade de Brasileirão no sábado. O Internacional... Corta aí, minha editora. O Internacional começou aqui com 12 pontos, o Juventude começou até bem o campeonato, tá na nova colocação. A gente sabe que esse aqui não é o campeonato do Juventude, o Juventude deve brigar aqui de 16º até a zona de rebaixamento, né? É uma equipe que não tem esse investimento todo assim, mas que começou muito bem e é muito forte em casa. Porém, se a gente pegar os últimos confrontos diretos entre as duas equipes, né? Nós temos aqui 10 confrontos diretos em que o Internacional venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Internacional vem vencendo mais jogos, né? É maior. Mas o que bate com muita evidência aqui também é o over 1,5. Bateu aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos últimos 10 jogos ele bateu em 9. A gente vai pegar os últimos jogos do Juventude como visitante. 1, 2, 3, 4, 5 de 6 com over 1,5. E do Internacional em casa, 1, 2, 3, 4. 4 de 5 com over 1,5. Se a gente pegar aqui os últimos 10 jogos das equipes, no caso e fora, o over 1,5 bateu em 80% dos jogos do Internacional e 90% dos jogos do Juventude. Nesse jogo aqui, eu gosto de trabalhar esse over 1,5 gols, né, com a cotação mais elevada no ao vivo. Quem sabe também um over 2,5 gols, tá? Bate com uma frequência interessante também no confronto direto, tá? E até quem sabe ambas as equipes marcam. Mas a minha para começar aqui é de over 1,5 gols. E se você ver no ao vivo um cenário interessante, a gente pode trabalhar esse over 2,5 gols e ambas marcam, beleza? Jogo do Ceará. Ceará começou também muito bem o Campeonato Brasileiro, cara. Tá aqui na 5ª colocação. São 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O São Paulo, como visita, o São Paulo tá aqui na 10ª colocação. Só venceu um jogo, empatou 4, não perdeu nenhum. São Paulo para perder é difícil. Agora para ganhar também tá osso, hein? Os últimos jogos do São Paulo como visitante: perdeu para o Palmeiras no Campeonato Paulista, aí ganhou do Talheres, brevíssimo resultado, empatou com o Atlético Mineiro e empatou com o Botafogo e venceu o Libertad. O Ceará em casa vem uma sequência muito boa, venceu o Confiança, venceu o Juazeirense, empatou com o Fortaleza, venceu o Grêmio e venceu o Vasco. No confronto direto, ó, a gente tem muito empate, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 empates, dos últimos 10 tem 7 empates, que loucura, hein? Esse jogo aqui, em específico, eu gosto muito de levar para ao vivo, ó. O Ceará é muito forte em casa, ele marca muitos gols, mas esse São Paulo é chato para sofrer. Ó, o São Paulo só sofreu gols em 60% dos jogos. Isso aqui não é muito, tá? Pra mim não é muito. Eu gosto de pegar uma média de times que sofrem com 80%, 90% para trabalhar a favor do outro time. Então, o São Paulo não sofre tantos gols assim. Não marca tanto também, só marcou também em 60%. Agora, o Ceará, ele já sofre também pouco, né? Sofre muito menos que o São Paulo e marca em todos os jogos. Eu gosto de pensar aqui em trabalhar o over limit ao vivo, né? Pra gente pegar essa cotação no ao vivo, analisar como é que tá o jogo, porque é um jogo difícil, assim, pro pré-live. Principalmente porque o Ceará, mesmo fazendo uma boa campanha em casa, vai pegar um adversário muito difícil. Mirassol e Atlético Mineiro, cara, eu tenho aqui uma bet só de olhar esse jogo aqui, esse confronto, eu gosto muito de operação aqui, tá? Essa odd aqui do Atlético Mineiro, pra mim, não tem valor nenhum. A gente pega aqui, os últimos jogos que o Atlético Mineiro fez fora. Tomou gol do América Mineiro, tomou gol do Grêmio, empatou com o Cienciano fora de casa, tomou gol do Santos e tomou gol do Caracas. Mirassol em casa, marcou na Ponte Preta, marcou no Palmeiras, marcou no Fortaleza e meteu 4 no Grêmio. Nos últimos 10 jogos que o Mirassol fez em casa, ele marcou gols em todos os jogos. Já o Atlético Mineiro, ele sofreu gols também somente em 40% dos últimos jogos que fez como visitante. Então, não sofre tanto. Mas eu gosto de trabalhar aqui um golzinho do Mirassol, velho. Um golzinho do Mirassol. Esse Atlético Mineiro tá numa fase... Eu gosto de buscar esse golzinho do Mirassol aqui. E a minha indicação para esse jogo aqui é o Mirassol para marcar. Quem sabe até trabalhar um over 1,5 gols nessa partida. Que o over 1,5 bateu em 90% dos jogos do Mirassol em casa. E em 60% dos jogos do Galo como visitante. O Mirassol sempre levando essa linha um pouco pro over. E o Galo levando pro under. Eu gosto de trabalhar esse golzinho do Mirassol. Sport Recife e Fortaleza, um jogo muito interessante aqui, né? Quase com o nordestino. O último jogo do Fortaleza como visitante. Não venceu nenhum, ó. Perdeu pro Souza, empatou com o Ceará, empatou com o Mirassol, perdeu pro Vitória e empatou com o Atlético Bucaramanga, mano.
O Sport, perdão, não começou muito bem assim também. Perdeu pro Altos, aqui ganhou nos pênaltis do Retrô, perdeu pro Palmeiras e perdeu pro Bragantino. No confronto direto, Fortaleza venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos últimos 10, hein? Fortaleza aqui tá conseguindo uma paternidade nos últimos jogos. Fortaleza vem vencendo mais jogos. Esse jogo aqui é um jogo muito difícil para você trabalhar o mercado de resultado final. Eu gosto de trabalhar essa linha de over goals aqui, ó, que bateu em 80% dos últimos 10 jogos das duas equipes, né? Vamos olhar aqui como é que tá a odd, 1,44, já começa a estar com a odd um pouco mais elevada. E eu gosto de trabalhar aqui esse over 1,5. O Ceará, o Sport, perdão, o Sport marca quase 2 gols por jogo em casa e sofre quase 1, então é mais de 2,80. O Fortaleza marca mais do que 1 e sofre 1 gol por jogo em média, então eu gosto muito de trabalhar aí esse over 1,5 gols. Vou marcar aqui mais um joguinho para gols. Botafogo e Fluminense, clássico carioca. Botafogo não começou a temporada muito bem, está em 15º colocado, tem a possibilidade de ficar de fora da Libertadores, né? O Fluminense deu uma engrenadinha aí com o Renato Gaúcho, venceu alguns jogos consecutivos, vamos ver aqui. Fluminense 0x0 com o Flamengo, perdeu pro Fortaleza, que foi a estreia e queda do técnico anterior, do Mano Menezes. Aí venceu o Once Caldas, venceu o Corinthians e empatou com a União Espanhola aqui com o time reserva. O Botafogo perdeu pro Racing, venceu o Novo Horizontino aqui em um amistoso, venceu o Juventude, venceu o Carabobo e empatou com o São Paulo. No confronto direto das duas equipes, nós temos aqui 2x1, 1x0, 2x2, 1x0, 1x0, 2x0, 4x2, 1x0, 1x0 e 2x1. É um jogo que um ganha, outro ganha. Na verdade, o Botafogo tem vencido bastante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Botafogo tem, nos últimos 10, o Botafogo venceu 8, né? Cara, esse jogo aqui é interessante de trabalhar o over 1,5, que bateu nos últimos... Todos os jogos que o Botafogo fez em casa, ele teve aqui over 1,5 em 70% dos jogos do Fluminense com over 1,5. O Fluminense marca quase 2 gols por jogo como visitante, sofre quase 1. O Botafogo marca mais que 1 em média e sofre mais que 1 também. Então, o que eu venho para trabalhar nesse jogo aqui é o over 1,5 gols, tá? Me agrada bastante. Uma cotação mais elevada aí, ou quem sabe trabalhar uma duplinha. Tá aparecendo aqui, é o vídeo do over 1,5 gols, né? Mas Brasileirão é isso, velho. Gostei dessas operações aí. No domingo, nós temos um jogaço aqui, Flamengo e Corinthians. Flamengo que em casa, eu quero trabalhar aqui, ó, linhas de escanteios a favor do Flamengo. O Flamengo é muito forte, ó. Em 90% dos jogos do Flamengo teve mais cantos no primeiro tempo e em 90% dos jogos o Flamengo teve mais cantos no jogo. O Flamengo tem uma média aqui de 4,10 cantos marcados no primeiro tempo e o Corinthians tem uma média de 2,8 cantos sofridos no primeiro tempo, perdão. Atrapalhei tudo. Enfim, analisando as estatísticas aqui, eu gosto muito de trabalhar aqui o Flamengo com mais cantos no primeiro tempo e o Flamengo com mais cantos no jogo. Palmeiras e Bahia, outro jogaço aqui. Eu quero dar uma olhada nos escanteios do Palmeiras em casa, é uma equipe que me agrada bastante para esse mercado. E eu gosto de trabalhar aqui linhas de race a favor do Palmeiras. Ó, race 3, race 5 me agrada, é um jogo bem difícil. O Bahia tem uma dificuldade de quando joga sem a bola. E na casa do Palmeiras não deve ter essa bola toda. E pelo gramado sintético, o Palmeiras que é muito difícil, eu gosto de trabalhar aqui escanteios a favor do Palmeiras, beleza? Cruzeiro e Vasco, jogo aqui de duas equipes que não vem tão bem assim. O Cruzeiro começou aqui, ó, tem até 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O Vasco com a mesma campanha, se a gente pegar aqui a campanha do Vasco fora de casa. O Vasco meteu 3 no Nova Iguaçu, depois perdeu pro Flamengo, empatou com o Melgar, perdeu pro Corinthians e perdeu pro Ceará. Cruzeiro em casa ganhou do Mirassol, perdeu pro Musquiruna e meteu 3x0 no Bahia. Os últimos jogos 1x0, 1x0, 2x1, 1x1, 1x0, 3x0, 1x0, 2x2, 0x0 e 1x1. Esse jogo aqui eu vou levar pro ao vivo, velho. Vou levar esse jogo pro ao vivo aqui, mas gostaria de buscar um golzinho do Cruzeiro, pelo menos, se tiver uma aula interessante. Vitória e Grêmio, ô Vitorinha aqui faz raiva, hein? O Vitorinha aqui, Grêmio, eu vou trabalhar aqui, ó, over 1,5 gols, tá? Ó, bateu 80% dos jogos do Vitória em casa e 90% dos jogos do Grêmio, beleza? Como visitante. Eu gosto muito de trabalhar esse over 1,5 gols, o Vitória precisa do resultado, perdeu na Sul-Americana agora, precisa mostrar pra torcida, o Grêmio é uma equipe que tem jogos bem overs também, precisa do resultado também, ó. Aqui foi mais de 1,5 também, aqui foi pênalti, mas foi mais de 1,5, over 1,5, over 1,5, over 1,5, over 1,5 e over 1,5. Em caso, Vitória. Over 1,5, over 1,5, over 1,5, over 1,5, perdeu pro Cerro Lago aqui. Terrível resultado. Então eu gosto de trabalhar aqui também novamente o over 1,5. Santos e Bragantino, já vou te adiantar também. Over 1,5 me agrada bastante. Bateu em 100% dos jogos do Santos em casa e em 70% dos jogos do Bragantino. Essa equipe do Santos tem uma zaga muito mamadinha, um ataque muito forte. Tem uma média de gols marcados de quase 2 gols por jogo e sofre aí 1 gol em média por jogo. O Bragantino marca quase 1 e sofre mais que 1. Então esse jogo aqui, pra mim, é de over 1,5 também. Aquele abraço pra você, obrigado pela sua companhia. Corre lá pro grupo gratuito que eu vou deixar as melhores oportunidades do final de semana lá e vamos embora.